Meus queridos alunos e minhas queridas alunas, bem-vindos à aula de Economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Maria Nascimento Costa, professora de Economia do 12º ano. Está tudo bem convosco? Espero que sim, e fica ainda melhor se vocês estão a proteger contra o coronavírus. Nesta aula, nós vamos concluir a unidade 6, que é a unidade que nós não trabalhamos no último trimestre do ano passado, que é rendimentos e repartição dos rendimentos. Vamos ver o que é nesta aula. A redistribuição dos rendimentos e o rendimento pessoal disponível. Começando para ver o que é a redistribuição do rendimento. Na aula passada, nós vimos que existe uma grande desigualdade na repartição dos rendimentos. Face a essa desigualdade, a essa assimetria, o Estado não pode ficar indiferente. Por quê? Senão vai acontecer o quê? Vai haver conflitos sociais, vamos ter mais pobreza e mais exclusão social. Para evitar isso, o Estado faz a alteração da repartição do rendimento. Ao fazer isso, está a fazer a redistribuição do rendimento. Temos ali uma definição, mas há outras definições, que a redistribuição do rendimento é a distribuição mais equitativa dos rendimentos efetuada pelo Estado através das suas políticas de intervenção. Então, qual é o papel do Estado na redistribuição do rendimento? É alterar a repartição primária do rendimento, ou seja, o rendimento já está distribuído, que nós chamamos de repartido. O objetivo do Estado de fazer a redistribuição do rendimento é promover a equidade social, ou seja, fazer com que todos tenham um rendimento, mesmo que não esteja a participar na atividade produtiva, ou aumentar o rendimento daqueles que têm pouco rendimento. Daí que o Estado, ao reduzir as desigualdades na repartição dos rendimentos, pretende essencialmente garantir a equidade social, a justiça social. Vamos ver um esquema que mostra como é que o Estado faz a redistribuição do rendimento. Nós temos aqui os agentes econômicos, as famílias e as empresas. Aqui as empresas são as instituições financeiras e as empresas não financeiras. Esses agentes econômicos receberam um rendimento na repartição do rendimento. O que vão fazer? O que o Estado vai fazer? O Estado vai cobrar impostos e taxas a esses agentes econômicos e vai cobrar as contribuições sociais. Os impostos e as taxas vão para a administração central, que é uma parte do Estado. O que a administração central faz com os impostos e com as taxas que recebeu das famílias e das empresas? Vai prestar serviços coletivos gratuitos, ou seja, que serviços coletivos? Vai prestar serviços na área de educação, na área de saúde, de justiça, de segurança pública, fazendo com que quem não tem rendimento vai beneficiar desses serviços. E, por outro lado, quando as famílias e as empresas pagam ao Estado, através da Segurança Social, que em Cabo Verde é o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, o Estado, o que vai fazer, neste caso o INPS, que é o Estado, o que vai fazer com essas contribuições sociais? Vai pagar as prestações sociais, como, por exemplo, pensões, as reformas e vai prestar assistência médica e medicamentosa, etc. O Estado, ao fazer isso, está a redistribuir o rendimento a esses agentes econômicos, ou seja, cobra impostos e contribuições sociais para depois redistribuir
aos agentes econômicos. O Estado faz a redistribuição do rendimento através de políticas. E essas políticas nós chamamos de políticas de redistribuição do rendimento. Quais são essas políticas? A política fiscal, a política social e a política de preços. Vamos analisar rapidamente o que é cada uma dessas políticas. Na política fiscal, é quando o Estado utiliza o imposto ou as taxas para atingir um determinado objetivo. Neste caso, aplica os impostos diretos, que é o imposto sobre o rendimento dos agentes econômicos, mas com taxas progressivas. O que significa taxas progressivas? Que, em oposição, nós temos impostos diretos com taxas proporcionais. Progressivas significa que os que recebem mais pagam a taxa mais elevada. Por exemplo, vamos supor que quem tem um salário mínimo paga um imposto, por exemplo, de 8%, quem tem um salário de 20 a 30 mil paga 10%, e quem tem um salário, por exemplo, superior a 50 mil paga 13%. Neste caso, esses impostos são diretos porque incidem sobre o rendimento, mas com taxas progressivas, taxas crescentes à medida que se passa de um escalão de rendimento para um outro superior. Também, na política fiscal, o Estado cobra impostos indiretos. Os impostos indiretos são os impostos que incidem sobre o consumo, como, por exemplo, o IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado. Como é que o Estado vai fazer? Cobra esses impostos com taxas diferenciadas, ou seja, os bens essenciais com uma taxa menor e os bens supérfluos com uma taxa maior. Uma outra política que o Estado utiliza para fazer a redistribuição do rendimento é a política social. Na política social, nós já vimos com um esquema que o Estado fornece, o Estado presta serviços à comunidade, serviços esses que são essenciais para a sobrevivência das pessoas, como, por exemplo, o ensino básico obrigatório, onde não se paga as propinas, também na área de saúde, o pagamento apenas de taxas moderadoras nos hospitais e nos centros de saúde. Ainda no âmbito da política social, o Estado faz as transferências sociais através do INPS, como, por exemplo, assistência médica e medicamentosa, pagamentos de pensões e reformas, pagamento de subsídio de desemprego e atribuição de abonos às famílias. E, por último, nós temos a política de preços. Com esta política, o Estado controla o preço dos produtos essenciais, estabelecendo um máximo para a venda aos consumidores. E ainda concede subsídio aos produtores para venderem os produtos essenciais a um preço mais acessível à população. A segunda parte da aula, nós vamos ver o rendimento pessoal e o rendimento pessoal disponível, para ver qual é a diferença. Começando com o rendimento pessoal. O rendimento pessoal é tudo aquilo que as famílias recebem, mas antes de fazer as deduções, ou seja, antes de fazer os descontos obrigatórios. Como é que nós calculamos o rendimento pessoal? O rendimento pessoal é o rendimento primário, que nós já vimos o que é. O rendimento primário é o somatório de salários, rendas, juros e lucros. Mas não é só isso o rendimento de uma família. Vimos que as famílias também recebem as transferências sociais, que, juntando ao rendimento primário, nós temos o rendimento pessoal. Vamos ver, então, o que é o rendimento secundário. Aqui temos todos os rendimentos, apesar de nós já tínhamos visto o que significa rendimentos primários. Portanto, resulta na participação direta dos agentes econômicos na atividade produtiva, que é salários, rendas, juros e lucros. Os rendimentos secundários não resultam da participação na atividade produtiva, vêm das transferências sociais internas ou externas. As transferências internas é quando o Estado, neste caso cabo-verdiano, dá às pessoas o quê?
reforma, paga pensões, subsídios, abonos de família, etc. E as transferências externas vêm do exterior. Aqui em Cabo Verde, as transferências externas que têm mais peso são as remessas dos emigrantes. Agora nós vamos ver o que significa rendimento pessoal disponível. O rendimento pessoal disponível é aquilo que as pessoas têm para gastar, ou seja, depois de fazer todas as deduções, depois de fazer todos os descontos obrigatórios. Como é que nós vamos encontrar, então, o rendimento pessoal disponível? Do rendimento pessoal, que nós já vimos o que é, nós vamos tirar o quê? Quais são os descontos obrigatórios em Cabo Verde? São os impostos diretos, que nós vamos chamar de ID, e as contribuições para a segurança social. Os impostos diretos já vimos o que é, mas vamos outra vez ver o que é. Impostos diretos são os impostos que incidem diretamente sobre os rendimentos dos agentes econômicos, ao contrário dos indiretos que incidem sobre o consumo. E o outro desconto obrigatório que se faz é o desconto para a segurança social, que nós chamamos das contribuições sociais, que desconta-se do nosso salário, uma parte é e nós é que pagamos, o trabalhador é que paga, e a outra parte, quem paga, é a entidade patronal. Foi isso a aula de hoje, mas antes vou passar um pequeno exercício para aplicarmos aquilo que nós vimos na aula de hoje. Então, preparados para fazer os exercícios? Vamos lá ler o primeiro exercício? Para cada um dos itens que se segue, vocês vão sublinhar a única opção correta. 1. Um dos objetivos da intervenção do Estado na redistribuição do rendimento é garantir uma maior, a opção A, produtividade, a opção B, autonomia, a opção C, eficiência, ou a opção D, a equidade. Qual é a opção correta? Vamos lá, meio minuto chega. Então, qual é a opção correta? A opção correta é a opção D. Todos escolheram esta opção, certo? Por que é a opção D? Porque nós vimos que um dos objetivos do Estado na redistribuição do rendimento é promover a equidade, ou seja, a justiça social. Vamos ao exercício 2. 1.2. Quando o Estado pretende atenuar as desigualdades verificadas na repartição pessoal dos rendimentos, pode utilizar impostos, a linha A, diretos proporcionais, opção B, diretos progressivos, a opção C, indiretos de taxa única, ou a opção D, indiretos sobre as exportações. Qual é a opção correta? Também aqui escolhe-se rapidamente. Meio minuto chega. Vamos lá. A opção correta é a opção B. Todos fizeram assim? Vimos que o Estado, ao utilizar os impostos, se quer promover a equidade, deve utilizar os impostos diretos com taxas progressivas. Vamos ao último exercício, que é o exercício 1.3, que diz o seguinte: os impostos diretos incidem, a linha A,
sobre os rendimentos das famílias e sobre os rendimentos das empresas. A opção B, apenas sobre os rendimentos das famílias. A opção C, apenas sobre as despesas das famílias. Ou a opção D, sobre as despesas das empresas e sobre as despesas das famílias. Qual é a opção correta? Também pouco tempo chega, meio minuto. Vamos lá. Vamos lá, Érico, qual é a opção correta? É a opção A. Muito bem. Os impostos diretos incidem sobre o rendimento das famílias, que são os salários, e das empresas, que é rendas, juros e lucros. Posto isto, são esses os exercícios para hoje, mas antes de ir embora, tenho que passar um pequeno trabalho de casa. O primeiro trabalho de casa de hoje é o seguinte. 1. A atribuição de subsídio de desemprego é uma medida utilizada pelo Estado para atenuar os efeitos do desemprego, constituindo simultaneamente uma forma de redistribuição do rendimento. Explique o papel do Estado na redistribuição do rendimento em geral. Para explicar o que o Estado deve fazer para redistribuir o rendimento de uma forma geral. O segundo e o último trabalho de casa é o seguinte. 2. O quadro abaixo apresenta valores retirados das contas nacionais de um dado país em 2018. Valores esses que estão expressos em milhões de unidades monetárias. Remunerações do trabalho, 6.000. Rendimentos de empresas e propriedade, 13.000. Transferências internas, 1.100. Transferências externas, 1.500. Impostos diretos, 800. E contribuições para a segurança social, 500. Com base nos valores do quadro, vocês vão determinar o valor do rendimento disponível dos particulares desse país em 2018, ou seja, calcular o rendimento pessoal disponível com base nos dados que vocês têm no quadro. No caso vocês tiverem dúvidas, vocês sabem que podem contar com os professores de economia nas aulas presenciais ou em outras formas da aula à distância para esclarecerem as dúvidas. Hoje nós vimos o que significa redistribuição do rendimento, que é feito por um agente econômico muito importante, que é o Estado. Ou seja, o Estado faz a alteração da repartição primária dos rendimentos, fazendo com que todas as pessoas tenham um rendimento, evitando conflitos sociais, combatendo a pobreza e a exclusão social. Vimos que
um dos principais objetivos da redistribuição do rendimento é a promoção da equidade social. E nós vimos o mecanismo da redistribuição dos rendimentos, ou seja, o Estado, ao cobrar os impostos e as taxas e as contribuições para a segurança social, vai redistribuir o rendimento prestando serviços sociais coletivos gratuitos e pagando as prestações sociais. E nós vimos que o Estado faz a redistribuição do rendimento através de políticas, nomeadamente a política fiscal, a política social e a política de preços. Meus alunos e minhas alunas, terminamos assim mais uma aula de economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Conto convosco no próximo programa em mais uma aula de economia. Até lá, fiquem bem e obrigada.